Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista, Alexandre Herzog, psicólogo e gestalt terapeuta aqui com você no canal As Soluções Criativas para debater um tema central do xadrez competitivo, escolha de abertura. Quais critérios você está utilizando para escolher as aberturas que você joga nos torneios de xadrez? Se você quiser acompanhar uma reflexão interessante sobre como definir tais critérios e suas aberturas, me encontre depois da vinheta. Muito bem, amigo enxadrista, amiga enxadrista, nós vamos usar essa partida que eu joguei recentemente aqui para falar de abertura, tá? Para torneios de xadrez. Aqui nós temos uma posição que é reconhecida como defesa siciliana, por causa desse peão aqui, e gambito Smith-Morra, porque houve essa entrega aqui. É comum haver mais uma entrega, só que agora, por conta desse movimento aqui, entra-se numa variante muito específica, conhecida como gambito dinamarquês, no qual, normalmente, captura-se mais esse peão aqui, tá? E, a princípio, o argumento para se fazer essa escolha é que aí as brancas têm o campo todo aberto para colocar suas peças aqui, mirando nesse ponto, ó, enquanto as pretas não têm desenvolvimento nenhum. Então analise comigo que isso é sim uma proposta talvez um tanto ousada, digamos assim, mas não faz nenhum sentido jogar isso num torneio, tá? Principalmente se for num torneio de clássicas, tá? Porque nas clássicas você tem 1 hora para cada jogador, né? Então, naturalmente a preta aqui vai encontrar os melhores lances, ainda que tenha que pensar um pouco mais, certo? Então, repare o que está acontecendo agora aqui. Esse aqui é um segredinho que eu vou te contar. Quando alguém vier com esse tipo de proposta, nunca, jamais se esqueça desse peão aqui. Ele é imprescindível, tá? E aqui, ó, em poucos lances que as pretas jogaram aqui, elas já estão com um universo todo interessante aqui com relação a essa estrutura. Repare, temos o problema desse bispo aqui. Mas, como, olha só, foi entregue aqueles 2 peões na abertura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peões para as brancas, enquanto as pretas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi perdido um peão pelas pretas, né, numa circunstância aí bem relativa, né? Agora, da forma como se manobrou aqui, olha só. Há que se explorar, né? Tem essa margem para poder se explorar isso, ó. A dama veio para cá capturando um bispo, ficou tão ativa, né? Ó,
escolheu-se atacar ali e agora é um abraço. Ó. Se vier defender aqui, já perde aqui, depois aqui, ameaçando aqui. A vida desse indivíduo nunca mais será tranquila. Tanto é que acabou perdendo em seguida. Então, aqui, considerando esse desfecho, né, dessa partida, reflita comigo. Há coisas e coisas no xadrez. Escolhas e escolhas. Você pode escolher o que você quiser, mas aquilo que você escolher, você precisa ser capaz de se responsabilizar. Por que não se vê determinadas aberturas em torneios de clássicas, por exemplo? Porque a nível teórico, em tese, já estão refutadas. Refutadas num sentido não de que já se sabe tudo a respeito delas, mas que as principais linhas não oferecem compensação satisfatória. E hoje em dia nós temos que lembrar que existe a engine, e a engine é capaz de fazer bilhões de cálculos por segundo, coisa que para nós é um pouco mais difícil, né? Se quer fazer 30 cálculos por um segundo, né? E ela faz milhares. Então, né, a preparação toda já está num nível diferente. Inclusive, tem vários momentos que essa geração atualizada aí dos GMs utiliza lances preparados direto na máquina. Então, não convém usar uma abertura como essa em torneios. Por conta dessa proposta, você entrega bastante material em troca de desenvolvimento, né? Mas você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Essa é a responsabilidade de uma escolha de abertura como essa. Tá? Num torneio forte de rápidas não faz sentido algum, porque mesmo no xadrez amador, você pode ter algum enxadrista que saiba usar o chess base, por exemplo. Né? Se minimamente ele sabe usar o chess base e você fizer uma escolha como essa, você está lascado. Né? Porque ele vai conhecer certamente as principais respostas que o computador daria para uma posição como essa, certo? Principalmente se tiver feito o dever de casa e estudado. A abertura, o Smith-Morra, né? Quem joga sicilianas, por exemplo, em algum momento entra em contato com esse tipo de abertura aqui, né? Então, conhece minimamente os caminhos que uma partida pode acessar quando algum dos jogadores resolve jogar por esse tipo, né, de caminho. Certo? Tá, mas daí agora, eu até vou colocar a tela aqui, para que a gente volte aqui o foco para a minha pessoa. Meu amigo enxadrista, minha amiga enxadrista, guarda desse vídeo o seguinte: bons critérios para escolha de repertório de abertura para o seu desempenho esportivo aí nos torneios de xadrez. A saber, aquelas que combinam com o seu estilo de jogo. Se você se reconhece, por exemplo, um jogador mais posicional, evite o gambito do rei, porque ele é totalmente tático. Né? Seria um tanto confuso. Prefira um jogo de manobras, um gambito da dama, por exemplo, pensando isso de brancas. Tá? Se você é um jogador posicional, prefira a defesa índia do rei, por exemplo,
porque é uma abertura onde o centro fica trancado e favorece o jogo de manobras, que é o jogo posicional. Mas nessa abertura específica, há que se ficar muito atento, porque há muitas táticas ocultas, principalmente exploradas por jogadores como o Fischer e o Tal. Então faça o dever de casa, certo? O próprio Luiz Paulo Supp, GM nosso aqui, brasileiro, também é especialista nesse tipo de abertura. Assim como o GM Leitão e o FIR também têm muitos resultados positivos usando ela. E alguns desses jogadores são um tanto mais posicionais. Talvez dentre esses três o Leitão tenha um pé mais num jogo posicional. O Supp e o FIR, eles são muito bons posicionalmente, mas o estilo deles não é tão caracterizado por esse aspecto. É uma coisa um pouco mais flutuante. No Supp, no caso, flutua para o lado da tática, e no FIR, o estilo dele ele é mais artístico, tático. É uma coisa mais camaleônica. Tudo pode acontecer. E é bacana. Veja as partidas aí desses nossos jogadores aí e você vai ter grandes referências técnicas aí para melhorar o seu jogo, inclusive, certo? Então, a abertura precisa coincidir bem com seu estilo de jogo. Como é que eu sei meu estilo de jogo? Você vai ter que jogar algumas partidas para entender quais são as suas preferências, o que dentro de um jogo de xadrez você consegue fazer melhor. Se, por exemplo, é explorar táticas, se é explorar temas estratégicos, você precisa de um caminho para descobrir o que funciona mais, o que funciona menos aí para você identificar o seu estilo de jogo. Um bom critério também para escolha de abertura é aquela que os planos são mais fáceis de você entender, certo? Então, por exemplo, uma Ruy Lopes, que é jogada na Elite, normalmente o que acontece? Tem pelo menos umas 20 variantes, que são propostas específicas de jogo dentro da Ruy Lopes, e cada uma delas possui pelo menos 30 a 40 lances de teoria. Então, quando você escolhe jogar uma Ruy Lopes pelas vias tradicionais, você tem que ter algum entendimento a respeito dessas teorias todas. Não significa decorar todos os 40 lances das 20 principais linhas, porque isso aí significaria você ter uma memória de 800 lances. Faz a conta rapidinho aí, certo? Então não é uma abertura, um momento do jogo que você joga ele com lances decorados. Você tem que entender a proposta da abertura que você jogar. E determinadas propostas vão funcionar melhor de acordo com o seu estilo de jogo e outras não. A escola hipermoderna, por exemplo, com a abertura hatch, inglesa, holandesa, Benoni dá para colocar aqui, Índia do Rei, defesa moderna, Pirque, a Grunfeld também. Essas defesas e aberturas todas aí, o que acontece? O centro é estabelecido e depois ele é atacado. Esse tipo de proposta lhe agrada? Você consegue lidar bem com as tensões que isso provoca? Então talvez você possa escolher isso aí. Não, eu prefiro um jogo mais aberto. Então vai para a italiana, vai para a vianense, vai para outros caminhos, mas não decida nada a respeito do seu repertório de aberturas sem
passar um tempo ali no seu processo, entendendo seu estilo de jogo, o que combina mais, o que combina menos, certo? E minha recomendação, se você quiser competir bem no torneio, evite coisas como essa linha tão específica aí que o meu adversário jogou nessa partida, né? Porque foi cedido 2 peões em troca de desenvolvimento e ele não conseguiu desenvolver, certo? É um exemplo de uma proposta um tanto arriscada. Num torneio, você sim precisa arriscar, mas no momento certo e sabendo exatamente o que você quer. Aí faz sentido e aí você pode lograr êxito, certo? Então, foram essas minhas dicas hoje, nossa reflexão. E a gente se despede aqui, agradecido, né, pela sua presença e companhia aí por mais um vídeo. E aquele nosso recado tradicional já, desejando melhorar no xadrez, método 6 pilares, link na descrição. Desejando melhorar a performance emocional no seu torneio de xadrez, tenha consultoria aqui comigo, clique no link da descrição também. Agradeço sua presença, sua companhia, mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre